Olá, meu nome é Antônio Roberto Vim, estamos no dia 22 de janeiro de 2017. Sou cientista político. Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou tratar de um assunto, de um tema hoje, que é... o vídeo vai ter mais ou menos o tema assim, ó, de se existe opinião pública ou opinião publicada. E isso não é uma invenção minha. Esse conceito, essa discussão, esse tema é um artigo muito conhecido no meio acadêmico. O nome do autor é Pierre Bourdieu. Opinião pública ou publicada. Então, o que eu vou falar, o que eu vou explicar neste vídeo, com base em artigos, em argumentos, né, assim, basicamente é para mostrar e explicar para vocês, né, o motivo pelo qual a imprensa pode ser chamada em alguns momentos de pig. Pig em inglês é porco, mas na verdade significa Partido da Imprensa Golpista. E a esquerda estava utilizando isso para dizer que era a direita atacando a esquerda durante o período da queda de Dilma. Na verdade, esse sempre foi pseudônimo da esquerda, da imprensa marrom sensacionalista, imprensa de teoria da conspiração, e que inverte valores e conceitos. Porque é uma imprensa que não trabalha com técnica, ela não trabalha com meritocracia. Então ela trabalha com o golpe, com a teoria do golpe. Ela não tem valor, ela não tem princípios. Basicamente uma imprensa ultra-humanitária e que inverte os valores da humanidade, inverte os valores do conceito de certo e errado, né, de bem e mal. Certo é eu fazer o errado, né, atender o marginal antes mesmo do policial. E a gente vê diariamente coisas a respeito disso. Desqualificação do mérito profissional, de técnicos, qualquer um pode argumentar sobre qualquer coisa sem chamar um técnico, sem chamar um profissional para discutir algum assunto. E a gente vê, por exemplo, empresas de grande porte, grandes mídias e grandes meios de comunicação, botar jornalistas para falar assuntos de técnicos de outras áreas. Como, por exemplo, a questão da política, em vez de chamar um cientista político. Cientista político, quando não é também jornalista, não pode falar nos meios de comunicação. Não importa quanto de trabalho jornalístico tu já tenha feito na área, que é o meu caso, eu tenho praticamente 34 anos de ação dentro da área jornalística, em rádio, jornal, televisão, revista. Eu tenho provas de que eu atuo há mais ou menos uns 34 anos na área jornalística. E eu não tenho ainda o DRT. Já entrei com o pedido, mas ainda não recebi nem sim nem não. Por quê? Se eu tenho toda essa experiência, né? Por que uma emissora não me abraça, não me contrata nesse sentido? Por que eu não posso falar na TV aberta a respeito do que eu falo nas redes sociais? Quem é que perde com isso? Quem é que ganha com isso? É importante mostrar que as redes sociais hoje estão servindo de fonte primária de informação para fatos, para grandes emissoras nacionais e internacionais. Quando elas querem buscar alguma informação, elas vão direto no perfil do indivíduo que está fazendo tomando aquela postura, aquela atitude. Eles vão lá identificar se existe alguma coisa
a ser vista, eles colocam o nome da pessoa no Google e verificam se tem alguma coisa a respeito daquela pessoa, se é uma fonte original, primária e oficial, e o que aquela pessoa fez, ou pensa, ou faz. Um exemplo prático disso: morreu o Teori Zavascki agora há pouco, dias atrás, e notas do filho dele um ano antes mostravam que ele era perseguido, né, assediado, ele e a família, ameaçado de morte. E o filho denunciou isso, o próprio filho denunciou isso. Um advogado ligado ao Lula, horas antes do acidente acontecer, disse: olha, vão acontecer assassinatos ligados ao Odebrecht e à Lava Jato. Horas antes. Então as pessoas acabam ganhando os 15 minutos de fama delas, tomando alguma postura, tomando alguma atitude, e acabam se expressando nas redes sociais, ou por ódio, ou por amor, ou por qualquer sentimento que seja, e acabam se expondo mais do que deviam, e servindo de fonte de informação para determinada situação. Essas fontes primárias acabam chegando nas pessoas antes mesmo da informação do rádio, do jornal e da própria televisão, seja ela aberta ou fechada. A TV aberta em geral chega a informação antes, a TV fechada, por sinal, chega a informação antes do que a TV aberta, fechada. Antes da TV fechada, muitas vezes blogs chegam antes de jornais ou sites oficiais. Blogs. Alguns blogs de jornalistas, outros nem são jornalistas, simplesmente pessoas que tiveram acesso a alguma informação e que às vezes não têm fonte, e aí acaba acontecendo as pessoas não confiarem porque são blogs. Blogs é opinião. Mesmo que seja de um jornalista, pode ser uma opinião do jornalista. Né? Assim como o meu blog, meu site, é um blog, e a minha opinião sobre determinados assuntos da ciência política, mas é a minha opinião. Pode ser uma opinião um pouco mais técnica, um pouco mais balizada, mas é a minha opinião. A opinião que eu tenho a respeito do assunto. Né? E esse tipo de situação me torna similar, próximo ao que num jornalismo seria chamado de âncora ou comentarista. Os meus textos têm comentário pessoal, é a minha opinião, técnica ou não, é a minha opinião sobre determinado assunto. Se eu escrever alguma coisa, dependendo da forma e para quem eu estou escrevendo, eu escrevo de um modo um pouco mais técnico, menos pessoal ou mais pessoal. Depende do público e do mercado que aquilo exige, obriga. Se for alguma coisa ligada à agricultura, eu vou fazer o parecer da ciência política sobre o período, sobre o cenário do governo, sobre aquela questão da agricultura. Eu já cobri a Expo Inter aqui no estado do Rio Grande do Sul, então eu faço isso. Se for um jornal religioso, dependendo da religião, eu abordo pela linha adotada naquela cultura, naquela religião. Acontece, eu já fiz isso para várias culturas e várias religiões. Eu já escrevi para várias religiões. Isso significa que a versatilidade que eu possa ter como profissional, como técnico em ciências políticas, a ciência política ela aborda qualquer cultura, qualquer crença, qualquer filosofia. É uma ciência, é técnica. E eu poderia me adaptar a qualquer meio de comunicação, rádio, jornal, TV, sem problema nenhum. Como eu falo olhando para vocês diante da câmera, eu falo também no programa de televisão, vocês já viram que eu participei de vários. Programas de rádio, eu já participei também. E colunas de jornal que eu já escrevi artigos, vários artigos.
E por que que eu ou outro profissional da minha área ou de áreas que estão se projetando nas redes sociais não são chamados para a nova imprensa nacional? Por que que essas pessoas não estão tomando o espaço delas de direito dentro das redes de comunicação? Por que que os meios de comunicação não aproveitam essas informações, esses formadores de opinião modernos, que agregam valor e que trazem público para os seus canais? Eu tenho quase 2 milhões de visualizações, agora eu vou fechar esse mês, 2 milhões de visualizações em 1 ano e meio de trabalho, pouco mais de 1 ano e meio de trabalho. Quase 15 mil seguidores. Eu não sou filho de pai rico famoso, eu não tenho nenhum meio de comunicação por trás de mim. Por que que essa mídia não aproveita pessoas como nós? O que que ela ganha em nos perder? Ela perde informação, não ganha nada. Perde audiência. A audiência da mídia tradicional está se perdendo e a credibilidade com ela está indo junto. Porque a opinião que está sendo feita nas mídias tradicionais, ela é publicada, está forçando a barra. Olha, a opinião que nós temos no nosso editorial é esta, e você vai escrever exatamente o que nós queremos que você escreva. Bom, quando acontece esse tipo de situação, você não tem muita escolha. Ou você trabalha conforme o seu chefe, ou você é demitido. Conforme o que dizem para você, olha, você tem que escrever dessa maneira, você tem que falar dessa maneira, você tem que pensar dessa maneira. Ou você faz isso, ou você é demitido. Só que isso acaba tirando a credibilidade do mercado e daquela rede de comunicação. E aí as redes de comunicação formais estão perdendo espaço para as redes de internet, as mídias digitais, que hoje estão em todos os celulares, em todos os tablets, em todos os notebooks e PCs. Está na palma da mão em qualquer celular com 4G, com 3G. Então hoje, esse público está sendo tomado das mídias tradicionais para as mídias digitais. E é uma tendência a aumentar. Pior, uma outra tendência é de que as mídias sejam gratuitas. Todas gratuitas. E se alguém quiser patrocinar, vai patrocinar qualidade, não quantidade. Vai escolher algo com qualidade para investir. E pode investir naquilo que, digamos assim, tem a maior visualização. Aí, eu vou patrocinar aquele que tem uma maior visualização, porque aí o alcance é maior. Mas não necessariamente terá qualidade. E aí pode correr o risco de que esse produto associado a uma imagem de baixa qualidade, mas com alta popularidade, crie uma imagem pejorativa ao produto. Então é um risco a ser cometido. No entanto, tu pode investir em alguma coisa com alta qualidade, né? E ainda média popularidade, que possa crescer através do teu investimento. Então tu está investindo num produto de qualidade para associar a imagem da tua empresa à mesma qualidade. E a tendência é que essa qualidade, se for mantida e aumentada, você também vai aumentar o público e a pessoa que você está investindo também, que é o meu caso. Eu preciso de patrocinadores, né? Eu preciso de patrocinadores para o meu canal, para o meu blog. E as pessoas que investirem, as empresas que investirem no meu canal, têm a tendência a aumentar a qualidade do seu produto. Por quê? Porque está associando ao combate à corrupção, à informação, a um profissional técnico, está associando a empresa aos méritos que eu, como indivíduo, tenho, associando o produto a combate à corrupção, à verdade, à honestidade, coisas que eu, na minha forma de agir e no meu profissionalismo, na forma que eu tenho, na conduta que eu tenho, que eu carrego isso como produto para
ou serviço para o meu cliente potencial, que já são quase 15 mil seguidores fixos, fora os que aparecem eventuais, né? Então, visualização, eu tenho vídeos meus com mais de 300 mil visualizações, o que significa que eu já tive mais do que 300 mil pessoas me visualizando em um único vídeo, né? 2 milhões de visualizações ao todo, ao longo de 1 ano e meio. Então você imagina um produto que pode ter no próximo 1 ano e meio, pelo menos aproximadamente 2 milhões de visualizações, qualquer produto que seja, no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Isso não é uma coisa negativa, né? Mas se for analisar, é uma mídia barata, bem acessível. E aí entra uma outra situação. Hoje a internet é a mídia mais acessível para qualquer investidor. E não bastasse isso, você tem a concorrência de blogs normais, de pessoas comuns, como eu, né? Eu sou comum, sou uma pessoa normal. A única coisa que eu tenho diferente dos outros é que eu fiz uma faculdade e me dediquei a vida para fazer trabalhos ativistas, trabalhos sociais, nada mais que isso. Aí eu acabei adquirindo o conhecimento que eu tenho. Mas eu não sou uma pessoa tão especial assim. Uma pessoa normal. E uma pessoa normal como eu pode ter uma visualização no seu blog maior em alguns momentos do que um jornal virtual. Por quê? Por que em determinados dias, momentos, situações a gente pode ter essa visualização maior? Exatamente porque em algum momento saiu alguma notícia, alguma informação, alguma coisa que nós, como profissionais, ou como técnicos, ou como pessoas qualificadas das nossas áreas, chamamos mais atenção do que algum meio de comunicação que usa um jornalista para fazer uma pesquisa sobre alguma coisa que não tem conhecimento total e dá uma versão que muitas vezes, por conta da falta de espaço e de acesso à informação, alguma coisa nesse sentido, inverte valores, inverte conceitos e até fala errado aquilo que deveria ter sido dito. Então perde a credibilidade o jornal, perde a credibilidade o espaço de informação, e esse espaço ele é perdido para alguém de uma outra área. Por quê? Porque não existem profissionais dessas áreas sendo considerados como colunistas, comentaristas, alguma coisa nesse sentido, no meio de comunicação. Se houvesse um novo comportamento das mídias digitais e das próprias mídias, onde profissionais fossem contratados de áreas específicas, fossem contratados para tratar de assuntos específicos, por exemplo, o cientista político tratava de política, né? Aí o que aconteceria? Os assuntos de política seriam muito mais técnicos, não necessariamente seriam monótonos, chatos, sabe? Dependendo do traço da escrita, ou até mesmo da forma de falar e se comunicar diante das câmeras, esse profissional poderia trazer muito mais credibilidade e até mais audiência para determinados meios de comunicação. E na Europa, nos Estados Unidos, em alguns lugares do mundo, já não estão mais se vendendo jornais, eles estão sendo dados, simplesmente dados, doados. Por quê? Porque olha aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, nós temos o hábito, tem um jornal aqui, que além de você pagar os classificados, além de você pagar, não é um jornal, tem mais de um, tá? Além de você pagar os classificados, além de você pagar os anunciantes pagarem o jornal, terem espaço de publicidade que ocupa boa parte do jornal, além disso, ainda você compra o jornal. Ou seja, eles ganham 3 vezes. Ganham 3 vezes.
E ainda tem as promoções dos jornais. Ah, você compra isso, você ganha aquilo. Você assina, você ganha aquilo. Ah, você pode... A assinatura real não é a mesma assinatura virtual. Você tem que também assinar a virtual. 4, 5 vezes pagando o mesmo jornal. É difícil, é complicado. Enquanto que tem outros jornais que só com os anunciantes consegue atingir toda uma camada da população e ter lucro. E ter lucro. Pagar os seus jornalistas, os seus colunistas, tudo, e ter lucro. E isso está acontecendo, esse jornal, nesse modelo, é o modelo europeu, o que está acontecendo agora no mundo. É como se fosse um jornal de bairro, só que não é um jornal de bairro. O jornal de bairro é distribuição, em geral, é distribuição gratuita, né? E o que acontece? Os anunciantes, os comerciantes locais é que pagam o jornal do bairro. Esse jornal esse modelo que eu estou apresentando para vocês é o tradicional na Europa agora, é o que está acontecendo mais por lá. E é uma tendência global a acontecer. Ou seja, a tendência é que os sites não sejam pagos e os jornais não sejam pagos. E talvez no futuro, até as TVs fechadas não sejam mais pagas. Por quê? Porque se você abrir as TVs, o que hoje são fechadas, você vai ter mais audiência e mais anunciantes. E você vai ter segmentos específicos. Então uma tendência que esse tipo de coisa aconteça. É o futuro da comunicação. Mas está longe de acontecer isso aqui no Brasil ainda. Muito longe de acontecer tudo isso. Por quê? Porque o lucro aqui o brasileiro ele não tem uma cultura de visualizar o potencial comercial da amplitude de mercado, onde você ganha mais distribuindo acesso à informação e acesso ao conhecimento. Então as empresas de comunicação do Brasil têm uma postura arcaica ainda, tradicional demais. E por que elas agem dessa maneira? Olha, em boa parte, um bom motivo, é porque elas têm ainda uma postura da questão do patrocínio, ou do coronelismo, ou do investimento governamental, da dependência de governos. E a prova maior disso é que no governo anterior, em todos os governos do PT ou da esquerda, você vai ver que a mídia de esquerda ela é muito patrocinada exatamente por governos, por Estado. Nós temos aqui no Brasil uma situação que as concessões de rádio e de TV elas são cedidas pelo Estado, né? Foram fornecidas pelos governos militares. E de lá para cá houve uma postura de doutrinação e dominação das mídias, não por parte dos militares, mas exatamente por parte das administrações dessas mídias, que acabaram se acostumando com a ideia de serem bancadas pelo próprio Estado. Ora, secou a fonte no momento que o PT teve má gestão da coisa pública, não há mais recurso para fazer investimento em mídia, nem real, nem digital. Então, os jornais, as televisões, as revistas e até a própria mídia digital perdeu a boquinha do governo federal que investia e dos governos estaduais que não tem mais recurso para investir em mídia. O que acontece numa situação dessas? Se você não investe em mídia, a tendência é que a mídia fale mal de ti. Por quê? Porque o cala a boca vou te dar um troquinho para tu falar bem de mim. Vou te dar um extra para tu falar bem de mim. E se tu não se eu não for falar bem de ti, aí as pessoas vão acabar tendo uma opinião formada pelas mídias que você não presta. Então é isso praticamente que está acontecendo hoje.
a mídia hoje está com saudade do governo anterior, que ela falava bem, mesmo não sendo verdadeiramente bom, mas que ganhava para ela poder fazer isso. Bom, e quem sabe ainda não existe um recurso que está sendo bancado para que esse tipo de coisa ainda permaneça. E se tiver, gente, isso pode ser crime. Isto pode ser crime, tá? Porque o que acontece é o seguinte: no momento que você está induzindo as pessoas ao erro de forma proposital e que algum dinheiro esteja sendo desviado exatamente para financiar caos, indução ao erro e até mesmo isso ser provado de forma leviana e caluniosa, tudo isso, se for comprovado e se houver realmente essa situação, isso pode beirar ao crime organizado, pode beirar a crime realmente, de várias maneiras, né? Então a indução ao erro, 171, que é estelionato, né? Tudo isso pode acontecer. Tá? Digamos que não tenha nada disso, digamos que realmente não exista o PIG, não existe teoria da conspiração, não existe nada a respeito disso, digamos que não, tá? Na pior das hipóteses, vocês estão pagando de incompetentes, porque está baixando a qualidade do serviço, está baixando a audiência de vocês e vocês estão perdendo para pessoas que não têm o DRT de jornalista. O mínimo que se esperaria de uma mídia inteligente numa hora dessas é que se repensasse o conceito de sociedade, o conceito de valor e o conceito de mídia, e pudesse desenvolver um novo projeto de mídia onde aqueles técnicos, aqueles profissionais e aqueles youtubers, aquelas pessoas que estão hoje com um pouco de padrão de qualidade, que estão conseguindo passar informação antes mesmo de vocês e gerar informação, porque eu, por exemplo, nesse momento, estou gerando informação. Eu estou falando coisas que vocês poderiam estar falando, mas não falam, não dizem. Porque se disserem, vocês estão admitindo a própria falha. E se vocês mudarem, vocês ficam com medo de que estão arriscando demais e com medo de perder aquilo que é seguro para vocês, a estabilidade, a segurança para vocês. Vocês não se preocupam em ganhar novos mercados, só que os mercados mudam. As pessoas se cansam de ver sempre a mesma coisa e se cansam principalmente porque as pessoas morrem. E os filhos e os netos não vão assistir aquilo que os pais assistiam porque não lhes interessa. Não desse modo, não desta maneira. Então, ou vocês mudam, ou morrem. Quem não evolui, morre. É assim. Isso é teoria darwinista, teoria da evolução. Se vocês não são capazes de evoluir, vocês não são capazes de sobreviver. Então é darwinismo isso aí. Eu acredito que eu fui bem claro a respeito dessa situação. Existe aquela possibilidade de que nada disso seja realmente uma teoria conspiratória e que realmente as mídias brasileiras não estejam envolvidas em processo de corrupção. Mas pode acontecer que uma camada esteja envolvida sim. E isso mereceria, no mínimo, uma investigação por parte da Polícia Federal, por parte dos Ministérios Públicos, e a ligação disso com partidos políticos, ideologias e o crime organizado nacional. Porque pode ser desvio de dinheiro, pode ser lavagem de dinheiro. Pode, não quer dizer que vá, não pode dizer que aconteça, mas vá que aconteça, vá que realmente exista alguma coisa ligando mídias digitais à censura, por exemplo. Não digo que vá acontecer, mas é curioso como algumas coisas, como nós perdemos espaços de comunicação, principalmente nos dias onde há um confronto maior da esquerda com o povo nas redes digitais, nas mídias digitais. Parece que alguma coisa acontece e a gente perde simplesmente a capacidade de propagar
qualquer coisa que tenha um nome específico de uma pessoa que esteja aparecendo demais, uma situação que uma pessoa que esteja mostrando alguma coisa que vá contra os interesses de determinados grupos. Isso já aconteceu comigo algumas vezes. Vocês devem estar pensando assim: Antônio, isso não acontece. Comigo aconteceu. Comigo aconteceu algumas vezes. Fui censurado, inclusive, na monetização de recursos no YouTube. Fui censurado colocando nos meus amigos, divulgando para os meus amigos, tendo os meus vídeos, as minhas imagens, os meus textos bloqueados, e eu sendo bloqueado, não podendo nem sequer escrever alguma coisa, quase perdendo meu perfil nas redes digitais. E isso que eu sou real, não sou ficção, não sou um fake. Comigo aconteceu. Eu sofri censura dentro do governo Dilma, dentro do governo PT. Tá? Então, se aconteceu comigo, talvez possa ter acontecido com outras pessoas. Não é verdade? É isso. Muito obrigado pela atenção dispensada.